testemunhar. Cada crente que tem uma oportunidade para falar alguma coisa, ele fala convicto. Por quê? Porque Deus o favoreceu com a sua graça. A confissão da negligência. Veja bem que quando alguém pergunta para você ou para mim, diz assim, ó: Jesus é bom, você fala, é. Mas eu sou um imprestável. Aí você olha assim, como você é inteligente, você diz assim, eu era pior do que você. Aleluia. Confissão da negligência. Eu era um negligente e a graça me buscou. E aí ela vai lapidando todo dia, irmão, porque você ainda não está perfeito, nem eu, amém? Terceiro propósito da graça: o pressentimento da destruição. Salmos 9, versículo 17, está escrito: porque todos os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. O terceiro propósito da graça é o pressentimento da destruição. Muitas das vezes vocês, aleluia, está na presença de Deus, e quando daqui a pouco você começa a ficar fraco na fé, e aí você quer voltar atrás, mas você fica pensativo e diz assim, ó: e se Jesus vier hoje? E se Ele vier? Aleluia. E quando o Senhor vier e eu não estiver na presença dEle, é a graça, aleluia, ainda assim indo ao teu encontro, fazendo com que a tua consciência reflita o favor dEle sobre ti. É o pressentimento da destruição. É por isso que você fica pensativo e se dá um pulinho lá fora, aleluia, daqui a pouco não aguenta e diz assim: me recebe novamente. A graça levanta-se novamente e diz assim: perdoados estão os teus pecados, aleluia, removido, e a tua iniquidade passada, louvado seja Deus. É a graça dele quem nos favorece. O quarto propósito da graça: ensina-nos a renunciar toda a impiedade e as concupiscências mundanas. O próprio Paulo, falando ao pastor Tito no capítulo 2, versículo de número 12, ele disse que a graça nos ensinava, louvado seja Deus, a renunciar toda a sorte de impiedade e concupiscência mundana. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo de número 15 ao 17, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas quem está debaixo da graça permanece para sempre. Quando ele diz ali o que faz a vontade de Deus, ele está se referindo: quem está debaixo da graça permanece para sempre. O quinto propósito da graça: ela nos dá o conhecimento da verdade. Já foi lido, Colossenses 1,6. O sexto propósito da graça: ela nos reveste de toda a provisão material e espiritual. Aleluia. Ela nos reveste de toda a provisão espiritual e material. Efésios capítulo 1, versículo de número 3, o apóstolo Paulo, ele chegou a declarar: bendito Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. A graça me garante, irmão Valdir, até na região celestial. É por isso que quando os demônios partem para a tua vida, para a minha vida, e quer te derrubar e quer me derrubar, ainda hoje eu orando ao Senhor, mas de repente eu senti a força de Deus dentro de mim. Aleluia. Você sabe o que é isso? É a graça dele. Porque os demônios lutam para nos ver cair, os demônios lutam para nos ver, aleluia, se enfraquecer, para nos ver retroceder, voltar atrás. Porque que eu falei para você: não seja, aleluia, as cinzas do candeeiro de alguém acenda a fogueira da sua vida nessa noite. Sabe como é, meu irmão? Presta bem atenção aqui, olha. Acenda a fogueira da tua vida nessa noite. Sabe por quê? Porque muitas das vezes não existe ninguém super-homem dentro da obra de Deus, dentro da casa de Deus. Sabe o que acontece? Se alguém caiu hoje, não te vangloria pela queda dele, não. Porque hoje é ele a
justifica. Aleluia. O sexto propósito é que ela nos reveste de toda a provisão espiritual e material. Mateus 6, 25 ao 34, Jesus ele diz: não vos preocupeis, porque estáis solis. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pelo que irás comer, pelo que irás beber, ou pelo que irás vestir. Não é o corpo mais que o mantimento, nem a vida mais do que a vestimenta. Olhai para as aves dos céus, não semeiam, não trabalham, aleluia, e vosso Pai Celestial as alimenta. Ele diz: não tendes olhos muito mais valor do que ela? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem em toda a sua glória. Nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. E se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, amanhã é cortada e lançada no fogo, vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aí ele diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, onde a graça está, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só pode ser acrescentada por causa da graça de Deus. Quando você conquista carro, casa, é a provisão dele na graça, por meio da graça. Ele não te deixa perecer. Os ímpios, muitas das vezes, ele passa na sua frente e na minha frente com carrões, aleluia. Às vezes eles têm as suas melhores casas, mas às vezes eles têm tudo isso e não tem paz. E às vezes você mora num casebre, aí então tem que morar num casebre que está queimado. Isso, em nome de Jesus, Deus vai lhe dar o melhor. Você não precisa morar em casebre. Agora escuta uma coisa: morando em casebre ou em mansão, você tem paz, porque a graça de Deus lhe garante. Sétimo propósito: ela fortalece e reveste a igreja para a batalha. Você está revestido e preparado para a batalha? Você está revestido? Você está revestido e preparado para a batalha? Você está revestido e preparado para a batalha? Paulo, no capítulo 6 de Efésios, versículo 10 e 11, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo feito tudo, ficais firmes. Louvado seja Deus. Então a graça, irmãos, o sétimo propósito, ela fortalece e reveste a igreja para a batalha espiritual. A igreja está calçada, está calcada. O que é que tem a igreja? No revestimento da graça, para lutar contra principados, contra potestade, contra príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que é que a igreja tem como provisão? Olha a arma que a igreja tem. A arma tem o nome de Jesus, aleluia. A igreja tem como arma o nome de Jesus. A igreja tem como arma anjos ao seu favor. A igreja tem como arma o sangue de Jesus para perdoar o pecado. A igreja tem como arma os dons espirituais. A igreja está calçada por causa da graça. A igreja enfrenta demônio, expulsa demônio, olha para paralítico andar, é por causa da graça. Quando você evangeliza, a força que sai de dentro de você não é por causa que você é alguma coisa, não. A força que sai de dentro dessa casca aí é a unção, a graça, aquilo que foi depositado, chamado de bom depósito. Quando sai de dentro de você, aleluia, a oração do crente, ela sai como bolas de fogo, e demônio nenhum se opõe. Quando o crente é fervoroso no espírito, por causa da graça de Deus na vida dele. Aleluia! É a graça, é a graça e as características dela. Ai, aleluia. A graça está no meio da igreja. Você é a igreja. Se a graça está no meio da igreja, aonde eu for, ela está comigo. Se você estiver no trabalho, a graça de Deus está lá. Se você estiver na rua, a graça de Deus está com você. Se você estiver em casa, a graça de Deus está com você. Você estando na igreja, a graça de Deus está aqui. Graça, nosso Deus é um Deus de graça. Jeremias falou: passou o inverno, aleluia,
ser soberano. Ninguém está salvo. Ninguém está salvo. Já não havia possibilidade, o profeta não estava acreditando no meio de salvação. Aleluia. Os propósitos da graça e as características da graça. A igreja que tem as características da graça, ela tem 7 manifestações nela. E aí eu encerro dizendo isso aqui, olha. As 7 manifestações, as 7 facetas, aleluia, características da igreja que tem a graça de Deus. Primeiro, ela é uma igreja una, ela é única em unção, em unidade, em comunhão, em confraternização, aleluia, em amor, em virtude, no evangelismo. Louvado seja Deus, no culto do lar, no culto doméstico. A igreja ela é una. Segunda característica, ela é uma igreja cristocêntrica. Ela está voltada para a área que enaltece o nome de Jesus. A igreja é chamada, por ela ser uma igreja una e cristocêntrica, ela é chamada de Assembleia dos Santos. Louvado seja Deus. Ela é chamada de Assembleia dos Santos, comunidade dos escolhidos, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade adquirida, propriedade peculiar de Deus e povo santo de Deus. Aleluia. A igreja que tem as características da graça. Terceiro, ela é uma igreja carismática, uma igreja de carisma. Por que alguém chega e senta muitas das vezes na igreja? Por que alguém chega e diz quando chega, passa pelo porteiro ou senta perto de algum irmão? Aleluia, irmão mesmo, irmão, entende? Porque tem gente que sai de casa e às vezes parece que Jesus deu uma surra nele, deu uma surra nela. Chega na igreja e fica com uma cara de quem chupou o irmão. Vai te consertar, rapaz, está faltando graça na tua vida. Você está na igreja, se tem graça de Deus na sua vida, deixa essa pessoa ficar do teu lado, sentir a graça. Aleluia. É fome. Cara, é fome. Quem fica com a cara de Virgulino Ferreira, Lampião de Maria Bonita. Está faltando graça, meu filho. Aleluia. Levante as mãos, olhe para os céus e diga: crente que não tem graça vai ficar sem graça para sempre. Diga para Jesus: quanto mais graça eu tiver, mais graça eu quero. Se você acredita nisso, aplauda ele. Eu vou te falar, mas eu recebi isso agora de Jesus, eu vou falar para você. Fala para você tem senso de humor? Não? Tem? Você tem senso de humor, irmão? Dá uma olhadinha para mim aqui, ó. Parece que Deus estava cheio, esse vídeo. Parece que Deus estava cheio de senso de humor. Para que Deus vai criar um trem, um bicho baixo, gordo, esquisito, com um chifre no meio da ponta, assim, da boca, o tal do rinoceronte? Para que Deus criou aquilo, meu Deus do céu? Parece que Deus estava cheio de senso de humor. Deus pega e faz um troço que tem um pescoço maior do que essa igreja. Se ele dobrasse assim, o pescoço ia atingir aí uma tal de girafa. Parece que Deus estava cheio de senso de humor quando fez essas coisas todas aí. Parece que Deus estava cheio de senso de humor. Louvado seja Deus. Faz uma tal de uma arara com o bico entortado assim totalmente. Meu Deus do céu, parece que ele estava querendo brincar e dizer assim: eu vou pintar os céus aí com alguma alegria, alguma coisa diferente, cheia de senso de humor. Faz um tubarão chamado de tubarão martelo. O caboclo tem a cabeça reta assim, mas tem duas partes assim, igual a asa de um avião teco-teco. Parece que Deus estava cheio de senso de humor. Aí muitas das vezes alguém chega e diz assim: rapaz,
mas esse irmão aí é muito brincalhão, esse pastor é cheio de graça, graças a Deus, é a graça dele na minha vida. Jesus, aleluia, escuta isso aqui, irmão. Jesus cheio de senso de humor, cheio de graça na vida dele. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O apóstolo João falou sobre isso. E de repente Jesus está lá no horto do Getsemane e os discípulos lá com ele, e lá vão a multidão prender Jesus. E quando vão prender, aleluia, quem é ele? Cadê ele? Onde está ele? E Jesus, cheio de senso de humor, chega e diz assim: quem vocês estão procurando, hein? Ah, rapaz, você está de brincadeira. Não. Quem vocês estão procurando? É eu? Não precisa, eu estou aqui, cheio de senso de humor, sabendo que ia para a cruz, mas estava cheio de alegria. Você veio para a casa dele, até agora com a boca fechada. Ele não dá glória para Jesus. Está faltando graça na tua vida. Aleluia. Não olha para o cano, olha para a água. Olha para a água, velho. Cheio de senso de humor. Um cego gritou: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. E o que é que tu queres que eu te faça? Já pensou você falando: eu queria que o senhor me desse um labrador. Aí me guiando aí, cheio de senso de humor. Aleluia. Deus de graça. A outra faceta, aleluia, da igreja que tem a graça, ela é una, ela é cristocêntrica, ela é uma igreja carismática. Quando alguém chega e senta perto de você, e aí a pessoa não é convertida, ela vai embora, aí você olha e diz assim: meu amado, foi bom ter você aqui conosco, aleluia, volte sempre. Aí a pessoa olha assim e diz assim: eu vou voltar porque eu gostei dessa igreja, porque eu gostei desse irmão. Mas tem gente que senta perto de irmão e ainda, olha, irmão, misericórdia. E aí o que acontece? A igreja, ela tem as características de ovelha. Diga para o seu irmão do seu lado: você precisa ter a simplicidade da pomba, simplicidade das pombas e coração de cordeiro. Aleluia. A igreja tem que ter essas características. Aleluia. Simplicidade da pomba, coração de cordeiro e mente de Cristo. Mente fala de um corpo inocente com inteligência. Quando senta alguém perto de você, ele sai porque você é um mal-humorado, você está com raiva de Jesus. E alguém, quando senta pertinho de você, diz assim: fui mal recebido. Não é que ele foi mal recebido, não, é a cara do irmão, é a cara da irmã que está assim, olha, esquisita. Meu irmão, minha irmã, sorria para essa pessoa que está do seu lado, porque o amor de Deus está derramado em seu coração. A outra faceta da igreja, ela é serva. Diga: a igreja é serva. Diga: nós estamos aqui para servir. Diga: eu sirvo a Jesus. Tem que servir ao ministério, tem que servir ao pastor, tem que servir ao obreiro, e um serve ao outro. A igreja que tem a graça, as características da graça, ela é uma igreja vitoriosa. Bem, igreja, hein? Uma igreja vitoriosa. Duas para encerrar. Ela também é uma igreja que ama a palavra de Deus. Amor. Pedro disse assim: para onde iremos nós? Só tu tens. Só tu tens. Só tu tens.